Irmãos, eu gosto muito dessa passagem. Foi na segunda viagem missionária de Paulo. Timóteo ainda não estava na obra, apesar de Timóteo ser um discípulo do Senhor. E aqui começa todo um agir de Deus. Eu acho interessante. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela nos orienta a dar graça em toda circunstância. Talvez a maneira que o Senhor usou para chamar o irmão Giovanni foi mediante a permissão dessa enfermidade. Talvez se o irmão Giovanni não tivesse passado por esse vale, ele não estaria na presença do Senhor. A Bíblia manda nós agradecermos a Deus por todas as coisas. A Bíblia não manda nós agradecermos a Deus somente porque as coisas estão boas. Não, o Senhor, Ele é Deus independente da circunstância, irmão. O Senhor, Ele é Deus quando nós estamos num momento de fartura, num momento que nós temos muitas coisas, e também nos momentos que nós não temos. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Então o Senhor Deus, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Por isso que nós não devemos reclamar de nada. Ainda que você sinta no teu coração em alguns momentos, seja pela ira, por alguma coisa que aconteceu, que não está de acordo com a tua vontade, não reclame, irmão. Não reclame, dê graça por tudo que tem sucedido na tua vida, se verdadeiramente você é um servo do Senhor. Então agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado pela abundância, pelas adversidades, porque na nossas vidas, eu creio não só na minha, mas a maneira como Deus, Ele escolheu, para nos mudar, para nos transformar, foi permitindo as adversidades. Comigo pelo menos foi dessa maneira. Com o irmão Giovanni foi uma enfermidade, mas o que importa, irmão, é que nós estamos servindo a Jesus. Nós estamos servindo a Jesus. Olha só, segunda viagem missionária. Essa viagem, ela vai iniciar com uma separação de dois grandes homens que Deus tinha levantado, que foi Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, dois homens de Deus, dois homens valorosos. Esses homens, eles vão entrar em contenda. Eles estavam planejando essa segunda viagem missionária, e Barnabé lembrou de Marcos. Esse Marcos que escreveu o evangelho aqui, o segundo evangelho, esse Marcos, na primeira viagem, ele abandonou tanto Paulo como Barnabé e regressou dessa missão que o Senhor Deus tinha dado a eles. Por causa desse fato, quando eles estavam planejando a segunda viagem missionária, a palavra do Senhor diz que Paulo, ele não concorda com a ida de Marcos, porque se Marcos abandonou em alguns momentos difíceis na primeira viagem missionária, ele não era uma pessoa confiável, e houve contenda em Barnabé, que era, segundo essa versão minha, Marcos era sobrinho de Barnabé, e segundo a versão Almeida Revista e atualizada, ele é chamado de primo de Barnabé. Mas houve contenda por causa de Marcos, e eles separaram. Nessa separação vai se juntar a Paulo um homem chamado Silas, e eles vão iniciar essa segunda viagem missionária. Eles vão e eles passam em duas cidades, uma chamada Derbe e Listra. Essas cidades, elas são bem próximas uma da outra. Provavelmente Timóteo, ele era de Listra. Aqui a gente vê uma coisa também interessante, porque Timóteo, ele vem de uma família cristã. A avó dele chama-se Lóide. A mãe de Timóteo chama-se Eunice. A mãe de Timóteo era uma mulher judia, mas era casada com um homem grego. Talvez por isso Timóteo, até então, ele ainda não havia sido circuncidado. Mas quando Paulo passa ali, provavelmente ele deveria conhecer a família de Timóteo.
A palavra do Senhor diz que, por Timóteo ser um discípulo, e tem uma outra característica de Timóteo, irmão, que está no versículo 2, que fala que ele era um bom testemunho diante das pessoas. Olha que coisa interessante, um bom testemunho. Irmãos, a questão de separação para a obra de Deus, ela exige daqueles que servem ao Senhor um bom testemunho. Isso é imprescindível. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele falando a respeito das qualificações de um bispo e também de um diácono. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa moderada, equilibrada, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, não uma pessoa nova convertida, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bons testemunhos dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Essas qualificações, irmão, elas eram próprias de Timóteo, apesar que a palavra revela que ele era um discípulo do Senhor, e que ele também, diante das pessoas, ele tinha um bom testemunho. Então esse homem vai ser separado para a obra de Deus, para uma grande obra do Senhor. A Bíblia diz que ele foi circuncidado. O que é a circuncisão? O Senhor Deus tinha estabelecido na velha aliança que todo aquele judeu, ele tinha que ser circuncidado até o 8º dia. Até o 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. A criança, quando nascia, o prepúcio, ele era rompido. Isso era sinal de uma aliança que o homem tinha para com Deus. Ele era sinal de uma aliança que o homem tinha para com Deus. Mas na graça, após Jesus, e Timóteo vai viver dentro desse período, na graça, já não havia mais a necessidade da circuncisão. Não havia necessidade que o menino fosse circuncidado. Mas aí você pergunta, mas por que Paulo então circuncidou Timóteo? Irmão, sabe por quê? Porque a obra que ia ser feita, ele ia estar entre os judeus, e para que não viesse ser motivo de escândalo diante do judeu. Há coisas na nossa vida que não é impedimento para a obra. Por exemplo, se uma pessoa ela deseja guardar o sábado, há necessidade de nós que vivemos na graça guardarmos o sábado? Não há necessidade de guardar o sábado. Mas se eu quiser guardar o sábado, se eu quiser guardar uma quinta-feira, caso eu queira separar a terça-feira, para que eu possa glorificar, para que eu possa passar um dia em comunhão com o Senhor, existe algum impedimento? Isso vai abalar a minha fé de alguma maneira? De maneira alguma. O grande problema, principalmente dos sabatistas, dos pessoal que guarda o sábado, é que eles colocam o sábado como uma condição para a salvação. Ele diz assim, olha, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Isso não é uma verdade, porque a partir do momento que eu coloco, que eu estabeleço uma condição, que é guardar o sábado para que eu possa ser salvo, eu estou colocando o sábado no mesmo nível da morte do Senhor Jesus.
Da mesma forma como eu já ouvi pessoas falarem que se o indivíduo não dá o dízimo, ele não vai para o céu. Isso é mentira também, porque se eu faço esse tipo de afirmação, eu estou dizendo que a morte do Senhor Jesus, ela está no mesmo nível do dízimo. Isso não é uma verdade. Então, por essa razão, Paulo ele vai então circuncidar Timóteo, por essa razão, para que não viesse escândalo, para que isso não fosse um impedimento. E então Timóteo agora ele vai ser levado para essa boa obra do Senhor. Timóteo provavelmente, ele era um jovem de 28, 30 anos, não era uma pessoa muito jovem. Paulo chama ele de meu filho, muitas vezes se refere, mas ele tinha provavelmente em torno de 30 anos de idade. Aí no versículo 4 a Bíblia diz assim: e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aí você pergunta, mas que decretos são esses, pastor? Esse decreto, irmão, se nós olharmos no capítulo 15 de Atos, a igreja ali, eles vão se reunir em Jerusalém, no chamado Concílio de Jerusalém, e eles vão se reunir, e eles vão decidir que os preceitos judaicos, eles não seriam impostos para a igreja, essa nova igreja gentílica, formada por gentios. Eles não iriam impor a lei, os costumes judaicos para aquela igreja, mas foi decidido naquele concílio algumas situações que deveriam ser observadas, e a gente pode observar isso no versículo 28 do capítulo 15, diz assim a palavra de Deus: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, nessa segunda viagem missionária, foi ensinado para a igreja exatamente esses preceitos. Não foi imposto toda a carga do judaísmo, mas foi ensinado para a igreja que eles deveriam se abster das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, de comer sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Pastor, o que é fornicação, pastor? Irmão, o casado, se ele tem um relacionamento extraconjugal, ele adultera. Se o indivíduo morrer em pecado, porque muitas coisas, irmão, muita gente que envereda por determinado caminho, ele não vai ter a possibilidade de se arrepender. Entenda uma coisa, amada igreja, o arrependimento, ele provém de Deus. O homem, por si só, ele não consegue se arrepender. O homem não tem essa capacidade. Quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, para que você creia na palavra, para que você esteja aqui ouvindo a palavra de Deus, houve uma intervenção do Espírito Santo na tua vida, e você creu na palavra do Senhor. Por isso que você crê, por isso que você esforça para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você creu na palavra. E porque você creu? Porque o Espírito Santo, ele agiu na tua vida. Mas a gente ouve a palavra de Deus, e muitos que foram tocados, que foram chamados pelo Senhor, eles ouvem a palavra de Deus, mas muitas vezes eles rejeitam a palavra, eles ignoram a palavra. Deus está falando, Deus fala em sonho, Deus fala através da palavra, Deus fala de inúmeras maneiras, mas o homem vai resistindo à palavra de Deus, vai resistindo. Sabe o que acontece? Chega um determinado momento que esse homem, ele não quer mais saber de Deus. Esse homem, ele vai mergulhar no pecado, no lamaçal, em lugares pior daqueles aonde ele esteve em outra época. Aí o indivíduo fala assim: olha, eu não quero mais saber de Jesus. Não é ele que quer saber de Jesus, é Jesus que rejeita. Está lá escrito em Romanos capítulo 1. Quando o Senhor rejeita um homem,
o homem ele vai na imundícia. Então nós que estamos vindo à igreja, eu que estou, muitas às vezes eu sempre digo para a igreja, a palavra que é pregada, ela é para mim também. Muitas vezes eu estou pregando e Deus está falando comigo, assim como Deus fala com a igreja. A palavra de Deus, ela ela é cortante, ela corta dos dois lados. Mas muitas vezes nós vamos rejeitando a palavra de Deus. E o Senhor vai falando, e o Senhor muitas vezes fala através da palavra. O Senhor fala de inúmeras maneiras, e o homem vai rejeitando a palavra de Deus. Chega uma hora, irmão, que o Senhor para de falar. De tanto homem rejeitar, de tanto homem saber que determinadas coisas não agradam a Deus, Deus para de falar. Aí o homem não volta mais para o Senhor. Eu conheço muita gente, irmão, pessoas que serviram a Deus na juventude, pessoas que estão hoje mortas no pecado. Eu conheço pessoas que cantavam. Uma pessoa me relatando um grupo de louvor inteiro praticamente. Umas 6 pessoas, todas mortas, todas hoje na prática do pecado. Algumas dessas pessoas têm uma conduta que eu jamais falaria da prática dessas pessoas do altar, de tão rejeitadas que foram, rejeitaram a palavra de Deus. Então o Senhor Deus fala, o Senhor Deus dá direção à igreja. Os preceitos, as doutrinas bíblicas, é para nós obedecermos, para nós fazermos a vontade de Deus. Eu tenho dito para a igreja, irmão, se nós não pagarmos o preço, irmão, nós não vamos nunca ter uma comunhão com Deus. Talvez você pode vir na igreja durante 30, 40, 50 anos. Se você não abrir teu coração, se você não tomar decisão em prol do Senhor Jesus, talvez você nunca vai ter uma comunhão, você nunca vai conhecer a Jesus intimamente. Há muitas coisas que nós precisamos deixar. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmão. Quanto mais o homem se aproxima de Jesus, mais a gente consegue ver o quanto nós somos sujos, irmão. Você imagina, você está com as tuas vestes toda suja. Você poderia estar com a roupa branca toda suja de barro. E vamos imaginar que aqui nesse salão houvesse uma escuridão extrema. Ainda que você tivesse com a roupa toda branca, suja, você não conseguiria observar como as tuas vestes estão sujas. Mas basta uma pequena luz, talvez um fósforo que se acende, onde aquela escuridão ela é quebrada. Você começa a observar que a tua roupa está suja. E à medida que a luz aumenta, você vai vendo a tua roupa mais suja ainda. Aí você diz, eu preciso lavar minhas vestes. Você tira aquelas roupas sujas, lava, deixa de molho. Você fala, agora minha roupa está branca. E você veste. Mas à medida que aumenta a intensidade da energia, que a luz fica mais forte, você fala, minhas vestes estão sujas. À medida que nós aproximamos do Senhor Jesus, irmão, nós entendemos o quanto nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos. As minhas orações é pedindo para o Senhor mudar o meu viver. Senhor, tira tal coisa. Tem determinadas coisas que eu acho que não agrada a Deus. Senhor, tira tal coisa da minha vida. Senhor, me muda nisso, Senhor. Me dê um coração mais amoroso. Me dê mais um coração misericordioso, porque eu quero agradar a Deus. Eu não faço as coisas para os irmãos, querendo aparecer alguma coisa diante dos irmãos. Mas a minha preocupação é fazer para que Jesus, Ele se agrade de mim. Porque eu posso enganar a todos, mas eu não posso enganar a Jesus, irmão. Nós não podemos enganar a Jesus, e nós não podemos enganar os demônios. Eu vi algo interessante. Esse dia eu não assisti ao vivo,
mas um apresentador de televisão estava transmitindo ao vivo, e de repente aquele cara, aquele sujeito disse: olha, passou um vulto aqui na minha frente. Aí o indivíduo ficou assustado, aí ele falou: ó, eu estou protegido aqui. Ele tirou a camisa dele, estava escrito, parece, Cristo na camisa dele, tá, eu estou protegido, sai diabo, não sei o quê. Mas ele viu um demônio passar ali, irmãos. E quantos demônios têm agido, principalmente em lugares aonde o nome do Senhor não é glorificado, cheio de demônios. Existem casas que a gente entra e que a gente sente mal. Eu creio que vocês devem ter visitado algum lugar dessa maneira, aonde a presença ali dentro te incomoda, porque o lugar é pesado. Casas aonde se xinga, palavras de baixo calão, aonde palavra de baixo calão é pronunciada constantemente, há demônios ali dentro, demônios agindo. E muitas vezes nós queremos agradar a Deus e achamos que pode servir a Deus e fazer a vontade do diabo. Não, irmão. Você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus, mas se nós não tomarmos decisão, se você, nós não tomarmos decisões, talvez nunca nós vamos experimentar a glória de Deus. E chega uma hora que Deus vai parar de falar. E Deus para de falar, irmão. Então dê crédito à palavra do Senhor. Dê crédito. A Bíblia diz: não mente, eu não posso mentir. Quando a palavra fala a respeito das qualificações de um homem que serve a Deus, de um pastor, eu tenho que atentar para a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo hoje onde a palavra de Deus ela não é importante. Há uma geração de meninos pastores que esses indivíduos são selecionados, não é por esses atributos que a palavra de Deus mostra, mas às vezes o indivíduo ele é um bom animador de auditório, e as pessoas separam essas pessoas sem qualificação, neófitos, e as pessoas são levantadas. E aí a gente olha hoje, de um modo geral, e a gente vê quanto escândalo na igreja, irmão. Quanto escândalo. Então Paulo e Silas, eles saem apresentando aquilo que foi decidido pelos pais da igreja, aquilo que foi decidido no concílio de Jerusalém. Abstenha da prostituição. Irmãos, nós como igreja, nós vivemos num mundo hoje, num século hoje, onde você acessa a televisão, é o tempo todo bombardeio na mente das pessoas, da imoralidade. A internet então nem se fala. Mas a igreja tem que se posicionar, irmão. A igreja do Senhor tem que se posicionar, nós temos que nos posicionar. Nós servimos ao Senhor Jesus. Talvez você fale: eu vou ficar em cima do muro. Você está em cima do muro, você é do diabo. Aquele que está em cima do muro pertence ao diabo. Nós não podemos cochear entre dois senhores, como diz a palavra de Deus. Não podemos cochear, ou nós servimos a Jesus, ou nós não servimos a Jesus. Então, quando a palavra fala de fornicação, está falando de solteiro. O casado ele adultera. O solteiro, se ele tem relação sexual fora do casamento, ele é um fornicador. Tanto um como o outro, se morrerem nessa condição, sem o arrependimento, vão para o inferno. Aí você te convida para fazer um culto, aí está lá um fornicador. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não omitimos a palavra de Deus aqui. Eu já, tempos atrás, uns 15, 17 anos atrás, eu fui pregar numa igreja, pregando a palavra de Deus. Já contei isso aqui. O pastor titular da igreja, ele não falou para mim, porque ele não tinha coragem. Mas eu fiquei sabendo por terceiro que ele não gostou da mensagem, porque ele achava que a mensagem que tinha que ser pregada para a igreja era uma mensagem light,
uma mensagem para animar as pessoas. Ele não estava preocupado com a salvação das pessoas. E o objetivo da igreja é se preocupar com a salvação. Não adianta eu passar a mão na cabeça de quem quer que seja, e você morrer, e você for para o inferno, e você chegar, olha, o Helder não pregou a palavra para mim. Eu não sabia disso. Então você tem conhecimento, nós temos conhecimento. Se nós pecamos consciente, sabendo que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor. Então a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles estão visitando as igrejas e anunciando aquilo que foi decidido pela igreja no concílio de Jerusalém. Mas aqui depois a gente vê algo também interessante. No versículo 6 a Bíblia diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmãos, eu mudei muito a minha maneira de agir como na frente da obra de Deus. Logicamente, às vezes o irmão afasta da igreja, a gente liga, irmão, tudo bem? Está tudo bem, pastor. Os irmãos sabem disso. Sabe por que eu não fico mais atrás dos irmãos? Porque eu creio que aqueles que Deus tem chamado, eles virão, irmão. O Senhor Jesus é Ele que traz. O Espírito Santo de Deus impediu que esses homens fossem anunciar o Evangelho na Frígia e na província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Às vezes em determinados lugares, Deus, Ele te leva. O Senhor te leva em determinados lugares para pregar a palavra, mas em determinados lugares Ele não permite. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele sabe por quê. É igual muitas vezes a gente passa pelas lutas, pelas adversidades. Eu fico muito feliz pela vida do irmão Giovanni, irmão, de estar buscando a Deus. Passou por um vale reconhecendo, até a maneira dele falar, eu acho, observando o irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Mas muitos irmãos, no momento de adversidade, eles lembram do Senhor. Às vezes eu vejo, a gente ora por todo mundo, o irmão pede, ora, está passando pelo vale, a gente ora. Mas irmãos, muitos tiveram oportunidade. Muitos tiveram oportunidade e rejeitaram a Deus, irmão. E rejeitaram a Deus. Eu já vi pessoas passando pelo vale e lembrarem de Jesus, e clamar a Jesus, e o Senhor Jesus restaurou. Então logo ficou bom, virou as costas para o Senhor Jesus. Será que uma outra situação o Senhor Deus vai responder? O Senhor Deus, Ele é misericordioso. Às vezes a gente ora, às vezes eu falo, Senhor, usa da tua misericórdia. Mas Jesus, Ele é misericordioso, irmão. Acontece que muitas vezes nós rejeitamos, nós esquecemos de Deus, lembramos dEle quando precisamos, mas quando as coisas estão boas, nós rejeitamos a Deus. Por isso que muitas vezes, irmão, o Senhor, Ele impede que a gente vá anunciar em determinados lugares. Hoje eu tenho a compreensão que é Deus que acrescenta a igreja, que é o Senhor Jesus que acrescenta a igreja. Como eu conto daquela meretriz que frequentou a igreja, aquela moça veio para a igreja, mas aquela moça, eu até lembrava esse dia para uma irmã, quando ela veio para a igreja, ela tinha muita vontade de casar com um homem rico. O negócio dela era casar com um homem rico. A gente percebia que não havia um interesse em Deus. Ela via a igreja como se fosse um lugar para resolver os problemas. Prova disso que ela dizimava da onde ela frequentava anteriormente o dinheiro do pecado.
o dinheiro da prostituição. E a igreja, irmão, a igreja, dízimos e oferta, isso é para a igreja, para os crentes, para aqueles que servem a Deus. Mas aquela moça uma vez chegou na igreja, e ela estava na igreja, e eu falei para ela, vou profetizar na tua vida. Ela gostava muito de dinheiro, queria muito casar com um homem rico. Eu falei para ela, eu vou profetizar na tua vida. Você vai casar com um homem pobre, pobre. Mas ele vai te amar, vai te respeitar. Eu acho que ela não queria isso, mas eu profetizei na vida dela. Tem muitos anos que eu não a vejo. Pode ser que daqui a um tempo eu encontre, daqui mais uns 20 anos, sei lá, todo mundo idoso, e ela fala, ó, pastor, aquela palavra foi poderosa. Meu marido pobre, mas que homem bom, que homem abençoado. Porque Deus faz isso, irmão. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo essa palavra por acaso. É o Senhor que está no controle, irmão. O Espírito Santo de Deus impediu que eles anunciassem a palavra em Frígia e na província de Galácia. Olha o que diz Mateus capítulo 11, só para os irmãos entenderem isso aqui. Olha o que o Senhor diz, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Olha o que o Senhor diz. Então começou a ler e a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. O Senhor faz uma advertência a duas cidades, Corazim e Betsaida. Betsaida era a cidade de Pedro e André. Os milagres que foram feitos ali, o Senhor diz, olha, se em Tiro e Corazim, se em Tiro e Sidom, os milagres que aconteceram em Corazim e Betsaida, tivessem acontecido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependidos. Mas não houve os milagres em Tiro e Sidom, irmãos. Ou seja, se não houve, então não houve arrependimento. Se Jesus tivesse feito os milagres em Tiro e Sidom, eles teriam arrependido. Então você vê que toda ação nas nossas vidas, ela provém de Deus. Toda ação na tua vida, na minha vida, ela provém de Deus. É o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo guiando. Em Frígia e na província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo. No versículo 9 a Bíblia diz que Paulo de noite, ele teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que Deus fala através da palavra, Deus fala através do profeta, não como profeta do Velho Testamento. Deus fala através dos louvores, Deus fala através de uma criança, Deus fala de inúmeras maneiras. O importante é que nós estejamos com os ouvidos abertos para o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está falando e nós não estamos percebendo. Irmãos, olha, nós estamos vivendo esse ano uma das maiores secas da história. O rio Paraguai está seco. Tem um rio em Poconé que abastece a cidade, parece só ter um rego de água. Irmãos, em 2020 foi terrível a seca, mas falou pouco por causa da pandemia. Mas esse ano está pior do que 2020. Será que o Senhor não está falando? Essa seca é mundial, irmão. Será que Deus não está falando como Deus falava muitas vezes no Velho Testamento? E uma das insatisfação do Senhor, sabe como se dava? Se dava
através de mudanças climáticas, da intervenção de Deus no clima. Na época de Elias, ficou 3 anos sem chover. Na época de Noemi, seca, fome em Israel. Então nós, como igreja, a gente tem que estar atento ao que o Senhor Deus está falando. Nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Nós sabemos que o governo do anticristo está próximo. Eu creio que brevemente nós veremos o anticristo dominar a terra, vir para governar. Vai acontecer, irmão. E a igreja do Senhor precisa estar atenta. Porque se nós não estivermos firmes, nós seremos estragados pelo que está por vir aí. Então o Senhor Deus fala. Ele fala através de visão, Ele fala através de sonho. Deus tem falado muito através de sonho comigo, ou através da palavra. Deus tem dado muita direção. E é interessante que o Senhor Deus fala de uma maneira que a gente não tem dúvida quando Deus fala através de sonhos. E eu glorifico a Deus porque muitas vezes Deus puxa a orelha para que nós acordemos, irmão. Para que nós possamos fazer a vontade dEle. A Bíblia diz que Paulo teve uma visão de um varão rogando que ele passasse a Macedônia. E assim, irmão, dirigido pelo Espírito, ele foi então, a Bíblia diz, navegando por todos, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E aqui eu vejo o plano de Deus acontecendo. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Irmãos, e aqui eu volto a falar da oração congregacional. Eu vou dar um puxão de orelha na igreja com relação à oração. Irmãos, uma das características da incredulidade, do incrédulo, da falta de fé, é não orar. Quem não ora, irmão, é porque não tem fé, porque ele não crê na oração. Quem não crê na oração de nada, isso não resolve nada. Assim que é um incrédulo, ele age. Quem crê, ele ora. A Bíblia diz que esses homens poderiam estar orando em casa, mas eles foram procurar um lugar de oração. Nós temos que orar em nossos lares, mas nós temos que vir a este lugar. Não é à toa que tem esse nome, um templo de oração. É um lugar que foi edificado com um único propósito: lugar de oração, lugar de servir a Deus. Se tiver que fazer oração 5 horas da manhã para que os irmãos possam vir, pastor, eu não posso vir no sábado, eu não posso vir na terça, mas eu posso vir 5 horas da manhã. Eu faço 5 horas da manhã a oração na igreja, para que nós possamos orar, para que a igreja venha orar. Paulo, ele foi orar juntamente com Silas e Timóteo, e chegando ali tinham algumas mulheres, e cada oportunidade é um momento para nós falarmos do Senhor Jesus, irmão. A Bíblia diz assim, Romanos 10: como crerão os homens se não há quem pregue? Você sabe qual é o teu papel como cristão? Meu papel é falar de Jesus. O irmão Giovanni chega em determinado lugar e fala do que o Senhor Jesus fez na vida dele. Laurinha está no serviço dela, ela fala: olha, a minha vida era dessa maneira, Jesus, ele entrou na minha vida e hoje eu sou diferente. A irmã Iracildo fala: olha, eu estava com um problema na minha visão, Jesus, eu clamei ao Senhor Jesus, ele abriu portas onde não tinha porta, e eu precisava de uma cirurgia, e eu fiz a cirurgia, porque Jesus foi comigo. Toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor Jesus. E é Deus operando. E você fala de Jesus, sabe o que vai acontecer, irmão? Aqui os eleitos, aqueles que são escolhidos de Deus, quando eles ouvirem a palavra vai tocar no coração deles. Talvez você está no meio de uma praça falando de Jesus, vai passar 1000 pessoas,
Mas talvez daquelas 1000 pessoas, 999 não são escolhidas, não são eleitas. Mas no momento que o eleito passar, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ouvir a palavra, e aquela palavra vai entrar no coração dele, e ele vai vir para o Senhor Jesus. Amém, Odinei? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor, olha que palavra interessante, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor, Ele abre o coração, Ele abre o entendimento, Ele traz a revelação da palavra. Eu conversava com uma pessoa esse dia, e eu falava, eu me admiro, como que vocês, é raro, estão num caminho tão diferente. Eu perguntei para essa pessoa, falei, isso que vocês estão vivendo, isso é o evangelho da Bíblia? Esse pessoal, eles são adeptos de uma chamada confissão positiva. Para os irmãos não sabem o que é confissão positiva, isso é um grupo de pessoas aí que eles acham que você tem que falar tudo de bom, né? Eu vou ter um carro 0 quilômetro, eu vou ter isso. Então você começa a profetizar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E achando que isso, o evangelho deles consiste nisso. Eu estou em emprego, eu estou ganhando tanto, mas eu quero um emprego de 15 mil, eu vou ter um emprego de 15 mil. Falei, cadê a cruz? Cadê a morte de Jesus? Salvação, arrependimento, não fala? É só ter, é só profetizar, é só declarar. Não tem morte na cruz, não tem arrependimento. Mas isso é um evangelho que está aí. E pessoas que não leem a palavra, porque a gente tem que ler a palavra de Deus e ver se o que está sendo pregado no altar é a palavra do Senhor. Porque de repente nós estamos no engano, irmão. Se nós pegarmos um outro evangelho que não seja a palavra de Deus, qual que é o procedimento da igreja? Pastor, isso que você está pregando não está na Bíblia. Isso não é bíblico, pastor. Igual um irmão, Mateus me lembrava, o irmão falava assim, repete comigo, esse negócio de repetição, que ninguém aguenta isso. Repete comigo. Aí o pessoal aguardava ele falava assim, Deus, e o povo, Deus, me dá dinheiro. Me dá dinheiro, muito dinheiro. E o povo repetia, irmãos. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem isso na palavra de Deus? E as pessoas ouvem. E as pessoas ouvem isso, acham que isso é evangelho, que isso é ser cristão. Não, irmão. Deus abre o entendimento. Deus traz revelação. Lídia ouviu, Deus abriu o entendimento dela. A Bíblia diz no versículo 15 que ela foi batizada, ela e a família dela foi batizada. Eu sei que muitos irmãos aqui já estão com o coração. Eu sempre digo o seguinte, o tempo é de Deus. É Deus que tem o controle de tudo, é Ele que comanda. Eu não preciso mover uma vírgula, eu não preciso mover uma pena, irmão. É Deus que traz, é Deus que conduz, é Deus que convence, é o Espírito Santo Deus que age, é Ele que transforma, é Ele que muda a vida do homem, é Ele que restaura. O Senhor Jesus tem controle sobre tudo nessa terra, nada que acontece ao acaso, é tudo permissão dEle, é Ele tendo controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que esses homens eram homens de oração. Às vezes eu me constranjo, porque quando a gente olha a biografia dos heróis da fé que viveram no século 17, 18, esses homens oravam 4, 5 horas por dia, irmão. Sabe o que é orar 4, 5 horas por dia? A gente ora 10 minutos, no culto de terça-feira a gente ora 20 minutos, no culto de sábado a gente ora 30 minutos. Eles homens oravam 4, 5 horas por dia. Comunhão com Deus, fé.
Esses homens não queriam parar de orar, porque quando você tem comunhão com Deus, você não quer parar de orar. Então a gente ora pouco, nós estamos orando pouco. Então Paulo e esses homens oravam muito. E a Bíblia diz no versículo 16 que aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Olha aqui, irmão, espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Irmão, existe uma casta de demônios. Eu sempre falo para a igreja, Maria Padilha, essa turma toda, Zé Pilintra, essa turma toda da macumba, ela foi importada da macumba para dentro da igreja evangélica. Na Bíblia não fala nenhum desses sujeitos, desse trem aí. Mas a Bíblia relata castas de demônios que atuam em área específica. Espírito de luxúria, não é luxo não, luxúria é na parte sexual, na parte moral. Espírito de prostituição, espírito de miséria, espíritos de enfermidade, espírito de ciúmes. São demônios que atuam em área específica para destruir, para aniquilar. Então a igreja, nós temos que ter entendimento. Essa moça, Paulo, Silas e Timóteo, eles iam à oração, e vinha essa moça e dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Talvez se fosse nós olhando ali Paulo e Silas caminhando, a gente dizia: ó, uma profeta de Deus, ó o que ela está falando, o que ela está falando é de Deus. Mas não, irmão, quem falava ali era um demônio, espírito de adivinhação. E eu sempre falo para a igreja, nós temos que ter sabedoria, entendimento e a revelação do Espírito Santo de Deus. Esses crentes que andam Cuiabá toda atrás de profeta, irmãos, os demônios usam muita gente para falar com esse povo, porque os demônios sabem. Esse pessoal não querem nada com Deus, mas eles querem saber o futuro, adivinhar o futuro. Aí eles vão, ó, o profeta tal ali, que lá fala, aí vão lá para saber o que acontece. E aí desce o espírito de adivinhação, irmão. E como as pessoas não lêem a Bíblia, porque o profeta de Deus, ele vai profetizar de acordo com a palavra do Senhor. Igual uma vez uma profeta falou para mim: olha, isso que eu vou falar não está na Bíblia. Eu falei: então não tem que falar, se não está na Bíblia não fala. Essa mesma profeta olhou para um indivíduo que tinha uma posição muito boa no setor público, e ela acho que ela queria chamar a atenção dessa pessoa. Ela vai profetizar e falou assim: olha, eu estou vendo não sei o que aqui. E a filha desse indivíduo, desse senhor que frequentava a igreja, falou: pai, acho que o senhor vai para o tribunal, né? Tribunal maior. Esse homem estava em pecado, esse homem era adúltero. Você acha que se Deus estivesse falando com ele, Deus ia falar esse tipo de coisa? Vai te dar alguma coisa? Deus ia falar para ele: se conserta, você está em pecado, sua vida está suja, você está podre. Assim Deus falaria: se arrepende dos teus pecados, que se você não morrer nessa condição, você vai para o inferno, você vai perder a tua salvação. Não é, você vai ser promovido para o tribunal máximo do estado. Mas queria agradar o homem, mentindo. A Bíblia diz que aquele que falar o que Deus não mandou falar, certamente morrerá. Então a gente tem que ter cuidado. Deus fala, Deus fala. Aqui a gente sabe de inúmeros testemunhos, que Rosângela testemunhou de algo que Deus falou com ela, eu não tenho dúvida. Mas se nós como igreja, irmão, não dependemos de Deus na oração, se nós não esperarmos em Deus na oração, talvez a gente vai ser iludida. Paulo, quando percebeu a primeira vez, a segunda vez, não sei quantas vezes foi, mas ele ficou perturbado. Ele ficou perturbado com aquilo que estava sendo dito. E ele voltou, não sei se é a terceira, quarta vez, ele se perturbou com aquela moça falando aquilo, ele voltou e disse: em nome de Jesus Cristo,
te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Havia um demônio agindo, mas ele repreendeu e o demônio saiu. O demônio saiu e aquela menina ficou liberta. Sabe a consequência do trabalho, dessa libertação que ele fez? Os donos dessa menina levaram ele até os magistrados. Eles foram condenados. Levaram uma senhora de uma surra. Foi açoitado com vara, irmão. Açoitado com vara. Eu fico imaginando, eu estava lendo esse texto, imaginando como estaria as costas de Paulo e de Silas, toda marcada com vara, porque apanharam muito certamente. E foram presos, foram levados para o cárcere, foram presos. Ainda que eles não poderiam ter apanhado, porque Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele tinha cidadania romana também. Por isso que ele tinha o nome Saulo, que é o nome judeu, e o nome Paulo, que era o nome romano. Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, não. Ele tinha dois nomes, o judeu e o nome romano. E ele não poderia apanhar, mas ele apanhou. Não sabiam da dupla cidadania dele, e ele foi jogado no cárcere. E no cárcere, irmão, preso, ele poderia estar murmurando. Imagino que deveria estar doendo muito aquelas costas, toda ferida, todo machucado. Mas você não vai perceber a murmuração na vida desses homens. Eles não vão reclamar. Pelo contrário, mesmo naquela situação, presos ali, com os pés presos no tronco, por volta de meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, irmão. Às vezes as pessoas, a gente acha que o que vai mostrar uma diferença para o homem é alguém que tem uma boa palavra, é um indivíduo que consegue persuadir as pessoas, convencer as pessoas. Não é. O testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. O testemunho, irmão. Você vê como que é importante a tua vida, como que é importante o teu testemunho diante do mundo, irmão. O meu testemunho. Por isso tem muitas coisas na minha vida que às vezes eu faço, poxa, eu falo, não devia estar agindo assim. Eu contratei um pedreiro para fazer um serviço lá em casa, o sujeito me deu um prejuízo, não fez o serviço, eu tinha uma parte do dinheiro para pagá-lo. Eu poderia falar, olha, você não concluiu o serviço, eu não vou te pagar todo o valor. Mas eu tenho um compromisso com Deus. E se eu não pagasse, ainda que eu tinha toda a razão, não pagasse esse rapaz, ele ia falar, ó, esse crente aí, esse pastor me roubou, me deu o golpe. Porque eles fazem dessa maneira. Eu falei, eu vou pagar tudo para esse indivíduo. Sei que Deus nunca deixou faltar, irmãos. Mas a gente tem que ter exatamente esse cuidado com o nosso testemunho. As pessoas nos observam, todos nos olham, todo mundo fica atento à nossa conduta, para ver como que nós procedemos, se verdadeiramente nós somos cristãos ou não. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aí de repente vem a intervenção novamente de Deus, acontece um terremoto, e todas as cadeias, todas as portas das cadeias foram abertas, e todas as pessoas praticamente estavam soltas. O carcereiro, quando ele vê aquilo, ele pega a espada para se matar. Por quê? Porque o carcereiro, ele tinha uma responsabilidade com aqueles presos. Se aqueles presos fugissem, aqueles que estavam sob a responsabilidade dele fugissem, ele seria culpado, ele iria pagar por aqueles indivíduos que fugiram. E ele pega a espada para se matar. Mas nesse momento Paulo diz, ei, para, estamos todos aqui. E aqui puxa uma coisa para mim novamente, irmão, para a conduta nossa como cristão.
Como eu falei de uma conta, eu perdi. Eu poderia ter retido o dinheiro, porque eu não tinha pago tudo. Mas às vezes é melhor você perder, irmão, do que alguém apontar o dedo para você e falar que você é desonesta, isso, aquilo. A gente tem que ser uma diferença nesse mundo. É verdade que o meio evangélico hoje, infelizmente, não é referencial. Mas nós não estamos aqui para servir o meio evangélico. Nós estamos aqui para servir a Jesus, irmão. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Esses homens, nenhum fugiram. Carcereiro não precisa se matar, todos estamos aqui. O testemunho, a conduta. Talvez esse momento de prisão que ele poderia estar reclamando, mas o testemunho dele, adorando a Deus, cantando louvores a Deus, isso de alguma forma vai mexer com aqueles que estavam presos. E nenhum foge, irmão. Ainda que eu pudesse fugir, mas eu não vou fugir. Isso é conduta de cristão. Isso é conduta de homem que tem o Espírito Santo. Às vezes você perde aqui, mas o que você está ganhando diante de Deus é incomparável. O que você ganha diante do Senhor é incomparável. Quando você abre mão de determinadas coisas para Jesus, quando fala, Senhor, olha, eu abro mão disso aqui porque eu quero te glorificar, irmão, vai ter uma recompensa, irmão. Algo vai acontecer. Eu abro mão de algo, mas com o objetivo de agradar a Deus, de fazer a vontade dEle, tem uma reação, irmão. Deus vai operar. E aí, com a conduta de Paulo, com a conduta de Silas, esse carcereiro, ele diz, senhores, vendo o procedimento, talvez ele estava ali ouvindo Paulo cantar, Paulo orar, mesmo todo machucado, e ele diz, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário? E uma simples resposta, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Irmãos, às vezes eu questionava esse texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Às vezes a gente vê muitos crentes, e nem todos estão sendo salvos. Por que será? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Por que muitos ainda não foram salvos? Talvez, irmão, muitos não têm crido verdadeiramente. Porque à medida que nós vamos crendo, eu creio que Deus vai fazendo a obra. Deus vai fazendo a obra. À medida que você vai crendo, você vai dependendo de Deus. Uma das características dos que creem, ele não desespera. As pessoas que creem, irmão, ele não se abala com as coisas desse mundo. Eu sempre digo, eu não sei quantos anos Deus tem para mim. Talvez eu possa chegar aos 80 anos. Pode ser que eu vou morrer aos 60, não sei. Pode ser que eu tenha mais uns 2 anos de vida. Mas eu confesso para a igreja, irmão, em outros momentos, talvez eu tivesse muito medo. Mas eu confesso para a igreja, que eu já não tenho aquele pavor. Porque eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. O que eu quero mais na minha vida hoje, irmão, eu tenho orado a Deus, pedido ao Senhor, para que Deus transforme, que Deus mude, que Deus tire da minha vida tudo aquilo que há em mim que não agrada a Ele. Que eu possa buscá-lo mais, que eu possa me derramar diante dEle mais. É isso que eu quero. Às vezes eu converso com alguns amados aqui, e a gente tem ouvido alguns irmãos dizer a mesma coisa. Eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. Estou preocupado mais com as coisas desse mundo. Nós temos que ter isso. Depender de Jesus Cristo. Depender inteiramente do Senhor, irmão. Quem tem Jesus não tem necessidade de nada. Quem tem Jesus, a enfermidade, a saúde, o dinheiro, a falta de dinheiro, isso tudo é secundário. Se verdadeiramente nós temos Jesus. Nós sabemos que no momento certo Deus provê tudo.
né? Às vezes não tem um alimento, não tem um pão. Na última hora, Senhor, queria comer um bolo de milho, mas não tem um tostão para comprar um bolo de milho. Aí Deus toca no coração de alguém, chega a pessoa lá na tua casa, bate: fulana, eu vim trazer um bolo de milho para você. Como? Não tem nada em casa para comer. Aí o dono do mercado vai lá na tua casa e fala: olha, dona fulana, eu estava ali trabalhando, não sei o que aconteceu comigo, eu senti no meu coração de trazer uma cesta básica aqui para a senhora, para vocês aqui, senti no coração, e eu trouxe aqui uma cesta básica, se vocês não se importarem. Aí você olha, a cesta básica é de tudo de primeira, do que há de melhor. Sabe por quê, irmão? Não é porque nós somos bons, não. É porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Ele cuida de nós, irmão. Às vezes eu falo: Senhor, que a tua misericórdia nunca se afaste de mim. Mas Ele nunca vai afastar, irmão. Nós é que rejeitamos a misericórdia de Deus. Nós é que rejeitamos a misericórdia de Deus. Faça para Deus algo que você nunca fez. Às vezes Deus está falando para você: olha, eu quero que você mude tal coisa na tua vida. Eu quero entrar na tua vida, eu quero ser teu Deus, teu Senhor. Mas deixa eu entrar na tua vida. E aí você vai ter que orar: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser um servo fiel, a fazer a tua vontade. Crê no Senhor Jesus, irmão. À medida que nós vamos crendo, porque a Bíblia diz que a fé, ela é um dom de Deus. A fé, o Espírito Santo, ele nos dá a fé. O homem, para ter fé, tem que ter o Espírito Santo. O ímpio não tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos coloca a fé, que faz parte do fruto do Espírito. Mas essa fé, ela é aperfeiçoada através da leitura e da oração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você se torna dependente do Senhor. Você quer ter uma experiência com Deus? Tem que pagar o preço. Jejuns, oração, renúncia, irmão. Tudo isso para agradar a Deus. Amém? Eu vou rapidamente falar